Olhando a nossa bananinha, o que acontece? Lembra que eu disse 1/3 dela, que são 3 cores diferentes. 1/3 dela é simplesmente resto de comida. O outro terço, eu contei para vocês uma novidade, que a gente tem um carpete em volta do nosso intestino, e esse carpete que protege esse intestino, ajuda a absorver os nutrientes, ele simplesmente é trocado a cada 3, 5 dias. Por isso que a gente elimina nas fezes essa quantidade, assim, absurda, né, que a gente imagina, de células. Mas, meu Deus, e o outro terço? Fica um suspense? Pois é, porque aí eu resolvi hoje, então, deixar vocês curiosos para saber do que se trata. Lembra que eu disse que o nosso intestino é habitado por um outro órgão? Até eu disse assim, a microbiota intestinal, antigamente conhecida como flora intestinal, ela hoje se chama microbiota intestinal. Essa microbiota, ela é composta de 90% de bactérias, 10% é de um monte de outras coisas que nem vale a pena a gente contar aqui para ninguém ficar perdendo o sono. E o que acontece? Nesses 90% tem bactérias boas e bactérias que não são tão boas e que precisam estar lá, mas assim, que nem eu brinco e digo, no fundão da classe, pouquinhas, aquela turma do fundão, né? E aí o que acontece? Essa boa divisão, esse equilíbrio, ele depende do que você come. Então, para alimentar as boas bactérias, quando você come fibra, você está alimentando a boa bactéria. E lá no intestino é como se tivesse somente um lugar ao sol, isto é, tem uma cadeira só. Então, quem vai sentar nessa cadeira? A bactéria do bem ou a bactéria do mal? Depende do que você comer. Então, quando você alimenta uma delas, é essa que foi alimentada que vai ganhar a briga e vai matar a outra. Se matou, fragmentou e tem que ir embora. Então, esse 1/3 do restante das suas fezes são só de bactérias intestinais mortas. E aquele carpete que eu falo para vocês que é tão importante, eu digo que ele confere a proteção entre aquilo que está dentro do nosso intestino, que vai poder entrar dentro do nosso corpo. Então, essas bactérias, elas têm que ser excretadas nas fezes. Mas se eu fico comendo um monte de alimento super industrializado, um monte de corante, conservante e um monte de proteína de difícil digestão, quem que eu vou estar alimentando? A turma do fundão que vai vir para frente da classe e vai fazer uma bagunça. Porque elas vão ganhar a briga, porque elas estão ganhando o quê? Comida. Então, as bactérias, tudo no nosso corpo compete por espaço, por comida, por tudo. Então, nessa competição, ganha quem come. E aí, se você alimenta a má bactéria, você está matando a boa, que faz tudo aquilo de bom. Se você é daquelas que come coisa boa e coisa má para o seu intestino, não dá. Nós temos que optar. Ou é pela direita ou é pela esquerda, tá? Temos que optar pelo sim ou pelo não. Sim, sim, não, não, né? Como dizia o nosso querido fundador. Por quê? Porque de repente eu sou aquela pessoa que até como bem, mas eu adoro um queijinho, eu adoro aquele queijo branco, aquele cottage, aquela ricota, que é quando talha o leite e vem aquela massa branca. Gente, o pior queijo que nós podemos comer, e aí os mineiros que me desculpem, que eu sei que tem muito mineiro aqui na Canção Nova, mas é o seguinte, vá comer queijo da Serra da Canastra, que tem gordura, mas aquele queijo branco é pura caseína. Lembrando que a caseína, que é a proteína do leite da vaca, é para fazer o bezerro, que nasce com 60 quilos, crescer e só mamando chegar a meia tonelada. Fora outras coisas que eu não venho aqui ao caso.
Então, quando talha o leite e tem aquele tipo de massa, e aí você é do tipo que adora um queijinho branco, porque a nutricionista, eu já fui uma nutricionista que falou que tinha que comer queijo, que tinha que comer 3 porções de laticínios por dia, que tinha que tomar cuidado com o ovo por causa do colesterol. Mas graças a Deus, a ciência evolui e você estuda para evoluir também. Então, eu mostro para vocês hoje o que é que a ciência está mostrando e é claro que eu faço isso também no meu consultório. Só que se você pega e durante o dia, no seu lanchinho da tarde, pega uma fatia, por exemplo, desse queijo branco. Eu lembro que o padre Fábio falava, Gisela, sabe que você tem razão, porque a gente come bem, mas de repente eu ia lá na cozinha e pegava um pedaço de queijo. Mas o que esse pedaço de queijo vai trazer no seu organismo? Aquela proteína concentrada que o nosso corpo tem uma dificuldade absurda de digerir. Por quê? Porque ela foi feita para o bezerro, não para o ser humano. 1 litro de leite humano tem 18% de caseína, que é essa proteína. E 1 litro de leite de vaca tem 82%. Aí você come o queijinho concentrado com esses 82% de caseína. Gente, para fazer 1 quilo de queijo, você precisa de 8, 10 litros de leite. Então você está comendo caseína pura concentrada. E por mais fibras maravilhosas que você coma, aquele pedacinho, né, de proteína não digerida vai alimentar um exército do mal no seu intestino. Aí você não entende, mas eu como, doutora, como legume, verdura e fruta, não entendo por que eu não consigo recuperar a minha microbiota intestinal. Porque simplesmente você também está alimentando. Então, isso vale para a nossa alma. Dá para alimentar o bem e o mal juntos? Então, gente, esse aqui é um modelo também na sua alimentação. Por quê? Temos o hábito do queijo, temos o hábito do leite, mas isso, vai olhar lá atrás. Não era assim que o homem comia, não era assim que o ser humano evoluiu. Então, nós não temos enzima digestiva para fazer um monte de coisa que atualmente nós estamos ingerindo. Mas isso é um tema para outro programa. O que eu quero dizer para você é que você acaba eliminando nas fezes bactérias do bem morta. Ok. Agora tem um detalhe. A bactéria do mal, ela também está em quantidade grande e ela também compete entre si. E ao competir entre si, ela também mata as inimigas que são inimigas. E elas têm um problema. Elas têm uma gordura na membrana. Membrana é aquilo que envolve a bactéria. A gente tem pele, a bactéria tem uma membrana. Na membrana desse tipo de bactéria do mal, tem uma gordurinha que se chama lipopolissacarídeo. O nome não interessa, mas é para dizer que é uma gordura. Gente, aquilo é o que sinaliza para o nosso sistema imunológico: socorro, entrou um bicho, vamos inflamar para proteger a criatura que foi invadida por ele. Então, quando é uma bactéria que entra por outras vias, é uma coisa. Agora, quando é bactéria que entra porque você não comeu bem, você não fez não cuidou da parede do seu intestino, ela virou uma peneira cheia de buraquinho, o que acontece? O que vai entrar através dessa parede e cair na corrente sanguínea? Fragmentos dessas bactérias que são altamente inflamatórias. Então você também não entende por que você está tão inflamada. Porque esse volume tem que ir embora, tem que ser excretado e não tem que passar para a corrente sanguínea e ficar sinalizando para o seu fígado: olha, tem que inflamar, porque tem aqui uma legião de bactérias invadindo esse corpo. Lembrando, uma referência importantíssima para você saber se você está inflamado ou inflamada é quando você faz exame de sangue, a sua ferritina. Por quê? Porque quando esses fragmentos passam pelo fígado, que o fígado passa tudo por ele, né? Simplesmente sinaliza o quê? Vamos inflamar
E o que o fígado faz? Ele produz uma proteína chamada hepcidina, que sinaliza para o ferro não sair da ferritina, porque ferro também é alimento para as más bactérias e para uma série de micróbios. Então, o corpo é sábio. E aí isso fica sendo uma sinalização para você, se por um lado você também está inflamado, através desse exame da ferritina. Está acima do que deveria? Dá uma olhada no seu intestino. Mas vamos ver como é que a gente vai consertar isso.